sobre Cíntia Chagas agora. Afinal de contas, tá rolando um bafão, não é, Felipe Reis? Mas um bafão daqueles, repercutindo muito um pedido do deputado estadual Lucas Bove, porque ele entrou com uma nova ação na justiça contra a ex-esposa, a influenciadora Cíntia Chagas. Na petição apresentada, gente, o parlamentar pediu que ela seja proibida de fazer novas postagens nas redes sociais relacionadas à violência doméstica e solicitou a prisão preventiva da ex-companheira sob a acusação de descumprir uma decisão judicial anterior que impunha sigilo sobre os detalhes da separação. Segundo informações do jornal Folha de São Paulo, o Bove alega que a Cíntia violou a medida ao publicar no dia 6 de junho um vídeo no Instagram relatando situações de violência sofridas por mulheres independentes. Embora ela tenha falado em terceira pessoa, a defesa do deputado considera que a publicação faz alusão direta ao processo. Essa não é a primeira tentativa aí do Lucas Bove de obter a prisão da influenciadora. No final de maio, a justiça já havia negado um pedido bem semelhante. Em nota, os advogados do deputado esclarecem que o pedido atual tem como objetivo apenas a instauração de um inquérito policial para apurar o crime de desobediência e a formalização de uma nova proibição expressa de publicações. E não a decretação da prisão preventiva de imediato. Eles também, gente, criticaram bastante o vazamento das informações desse processo que corre em sigilo na justiça. E aí, Drilinho? Bom dia, amigo. Flor do dia. Bom Tudo dia. bem com você? Sem violência simbólica, sem violência real. E aí? Aqui é só paz e amor. Você... Olha, você tá... cadê a gravata? Porque eu não entendi por que você coloca... Eu acho bonito a golinha aqui. Parece padre. Eu vou lançar moda. Vou lançar moda no meio político. Gola rolê. Gola rolê, olha aí. Drilinho, você é amigo dos dois, né? Eu sou muito amigo da Cíntia, né? E tenho uma boa relação com o Lucas Bove. Pois, já sentiu, você já viu aí, né, Mas Reis? eu não vou passar pano. Não vou passar Você pano, viu a não. diferença aí, né? Muito Passar pano, amigo. não. Assim. Antes do Adriles falar, Reis, tem alguma coisa que você queira falar nesse assunto? Não, na verdade é um assunto antigo. Na verdade não é antigo, né? Ele vem se renovando no decorrer dos anos. Começou lá em 2022, que ela diz que recebeu algumas ofensas e depois até agressões do então namorado, né, e marido na época. Esse caso veio à tona só em 2024, por várias situações envolvendo não só o casal, mas até outras pessoas que talvez a Cíntia tinha ciúme e tal. E depois continuou com novas sequências, né? Dela fazendo vídeos, dela dando entrevistas a respeito do assunto. E aí veio esse bloqueio judicial para ela falar sobre esse assunto que está em segredo de justiça. Ela fez um vídeo nessa semana e tá até fixado lá no Instagram dela, que ela fala de pessoas... Que é esse vídeo aí, ó. Esse vídeo aí. Que ela fala na terceira pessoa, que ela dá um conselho para uma suposta pergunta ali feita na caixinha de pergunta, né? Agora, Adriles, eu conversei com o advogado do Lucas Bove. Daqui a pouquinho eu vou contar uma coisa aí inédita que vocês não viram dessa história toda, que é meio que uma posição do próprio deputado. Mas antes eu quero te ouvir, Drilinho. Olha, não entrando no mérito da questão dos dois, o pedido de prisão da Cíntia Chagas é um completo, absoluto e total absurdo. E é uma agressão simbólica ao princípio de liberdade de expressão. A Cíntia Chagas falou em terceira pessoa e ela, de certa forma, ela agrediu a si mesma. Quando ela fala que ela sofre de um princípio de hipergamia. O que é hipergamia? É uma mulher bem-sucedida, muito rica, muito bonita, que deu certo na vida, que quer um homem a mais do que ela. Eu tô falando isso porque ela fala isso pra todo mundo, inclusive aos risos em mesas de bar. Ou seja, ela quer um cara muito rico, muito bonito, muito carismático, muito interessante, muito inteligente. E aí o que acontece? A hipergamia, lá vai psicanálise aqui, é muitas vezes confundida com narcisismo. O cara que provê segurança, acolhimento, é aquele cara que é muito seguro de si. Eventualmente, as mulheres podem confundi-lo com um narcisista. O narcisista é aquele assunto Red que Pill. não só eventualmente Você viu, né? acolhe, mas que esmaga, que oprime, é sério, gente. Que esmaga, que oprime, que bate, que agride verbalmente e muitas vezes agride fisicamente também. O processo da Cíntia Chagas, e aí eu não estou falando nem da fala dela, implica, eu vi, uma série de humilhações, constrangimentos, de opressões, de proibições. Não estou dizendo que o Lucas Bove seja um criminoso, não estou dizendo nada disso. Mas é uma coisa que está lá arrolada no processo dela contra ele.
Agora, você proibir uma mulher de falar da própria vida, dos próprios relacionamentos, ela não cita o nome do Lucas Bove em nenhum momento. Ela tá falando, e a Cíntia, eu conheço, ela já falou, que já entrou em vários, fala as relações tóxicas na vida, e olha que eu faço uma frente no Congresso, no parlamento de falsas denúncias. Não me parece ser o caso da Cíntia. Mais uma vez, não estou dizendo que ele seja criminoso. Mas é um crime moral você querer proibir alguém falar das próprias decisões, dos próprios erros de julgamento e da própria hipergamia como sendo um mal. A Cíntia tá falando, tá criticando ela mesma. Tá falando, eu sou uma mulher independente que confunde segurança com agressividade, que confunde homens que provêm acolhimento e que são, na verdade, narcisistas, e o que é uma coisa muito complicada em relação à Cíntia. A Cíntia é muito rica, é muito famosa, e, eventualmente, às vezes, ela coloca-se à mercê de algum homem que tem inveja dela. Isso catapulta ainda mais a questão de uma violência simbólica. O cara quer competir com a Cíntia e se sente menor que a Cíntia, Você acha que se rolou sente isso? humilhado e, eventualmente, parte para um tipo, não estou dizendo que isso é agressão física, de agressão simbólica em relação a essa competitividade. A Cíntia me falou que isso aconteceu várias vezes na vida dela, não só, ela dizendo, né, em relação ao Lucas Bove. Agora, de fato, de concreto, o Lucas Bove, que é o cara que sempre me tratou bem, eventualmente não pode pedir a prisão de uma mulher por ela falar da própria vida, ainda mais em terceira pessoa, Peraí. sem citá-lo. É uma Deixa eu- agressão simbólica e complicada Adrilis. ao princípio de justiça, da liberdade e da própria pessoa da Cíntia Chagas. Vamos com calma aqui. Eu conversei com um advogado do Lucas Bove que me disse o seguinte: Paulo, o que a imprensa está fazendo de alguma forma, palavras do advogado, tá? Seria um exagero jurídico. Porque, segundo o advogado Lucas Bove, está na lei isso. Se você tem algum tipo de vazamento de um processo que é sigiloso dessa forma e você coloca esse processo em discussão Ela não entre as citou partes... o nome dele. Não vazou nada. Eu sei que ela não citou, vazou mas há um nada. mas há um entendimento. Peraí, né, É Adri? o lado do Não, jogo. Ah, gente, mas- ela falou, é um mas- puta entendimento absurdo. ué. Não, mas dá pra compreender de alguma Eu forma. não compreendo, não. Você não compreende. Não. Então você só fala da A mulher pessoa se chega- você cita o presta nome. atenção, você chega e fala assim, Você só eu fala me da pessoa se relaciono você com macho cita. tóxico. E a liberdade de expressão? Eu Pode me ser relaciono outro com cara. macho tóxico. Eu gosto de cara que é muito forte, muito É fã bacana, muito dela, bonito, mas os caras acabam me agredindo. A mulher tá falando dela. E ela nem não falou citou dela, ela o falou, nome. você pode se relacionar. Ela falou assim, abstrato. Você que é muito bem sucedida, toma cuidado pra não Nem falou confundir dela. segurança com um cara narcisista e agressivo. Agora o cara falar que é ele, ou seja, primeiro é uma autoacusação que ele faz, A é carapuça isso? serviu. Não, pelo amor de cara, a Deus. pulsa serviu, Não, ela. não, cuidado com o papo de advogado. Eu só trouxe aqui a posição do advogado do Lucas juiz Bove imparcial. que eu conversei. Não quer dizer que, obviamente, vocês vão concordar com isso, mas é a posição dele. Ele disse que é uma questão meramente de lei que tá lá e aí pegou essa frase ali no processo e se abriu uma discussão imensa. Agora, então eu entendi que você tá do lado da Cíntia Chagas, Adriano. Não, nesse Isso lado- é nesse fato. caso, sim. Eu não tenho já nada, entendi. eu não tenho nada contra o Lucas Bove pessoalmente, mas assim, o processo que rola em relação a ele, e assim, não é só a opinião dela, tem falas dele que são complicadas, não vista isso, Tem você é uma prints, né, idiota, que vazaram, tem tal. print, aí tem as ilações, né, que ela fala que ele jogou uma faca, que ele beliscava ela, ficar todo raúcho, a gente não sabe se é consensual, se é sexo, né? Agora, eventualmente não vi ali a materialidade de um crime, mas era um relacionamento extremamente complicado e complexo, e a Cíntia era muito ciumenta também. Ou seja, mas nada justifica o cara querer prender a mulher falando da própria vida. É completamente E absurdo. aí, Reis? Tinha um negócio de BDSM também, não tinha, não? Uma Ela história disse que dessa? não. Ela Quer que eu disse faça que a não. fofoca? O que Ela é disse desculpe, BDSM, o que que é é tipo isso? bondade. Não, quando as ela pessoas apareceu fazem numa sexo foto com- toda roxa. Quê? Eu nunca ouvi falar disso. O quê? Quando eu sou... BD o quê? É, sadomasoquismo, Você nunca levou uns tapinha, deu uns tapinha? BD, como é que chama? BD. BDMSN, como é que é? BDSM. É. Você que nunca tá aí levou no uns chat, tapinha? você tá comigo e não sabe o que é isso ou você tá com É eles? sadomaso. É, Não, o que Ah, aconteceu foi o perfeito, seguinte, sadomaso, a Cíntia- é básico. foi uma teoria Paulo levantada. Matias vive em Marte também. A Cíntia apareceu nas fotos, quando ela começou a separar dele, toda roxa. Com as pernas toda roxa. Não tô fazendo nenhuma fofoca porque ela mostrou. E ela falava assim nas fotos, no diálogo com ele, nos diálogos printados. Para com isso, amor, você tá exagerando. Então a gente não sabe se é uma coisa consensual. Ela disse a mim que não era.
que ele ficava com raiva dela, que ele começava a beliscar. Pô, Cíntia, mas você tava toda roxa. Era muita raiva pra ficar toda roxa assim. Aí ela disse que é agressão, que ele humilhava, que ele constrangia, que ele limitava a vida dela. Palavras da Cíntia Chagas, mais uma vez. Mas não dá pra saber, é muito roxo, é uma coisa meio esquisita.